Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bem? Feliz 2023, né? Hoje o Instituto Aprender está iniciando a primeira live do ano. E aí é com muita alegria que começamos essa live. Como vocês já sabem, meu nome é Kátia Félix. Eu sou psicopedagoga e também sou especialista em neurociência aplicada à aprendizagem. Nós estamos no Janeiro Branco, né, que é uma data que comemora, né, e é uma conscientização sobre a saúde mental. Por conta disso, eu pensei em fazer essa live falando a respeito da saúde mental relacionada com a aprendizagem, que tem tudo a ver. E aí eu vou ler para vocês um trecho que vem dizendo na Organização Mundial de Saúde sobre a saúde mental. Esse trecho, ele fala especificamente sobre a saúde mental das crianças. Mas, ao ler, eu percebi que não só fica limitado às crianças, mas também se estende aos adultos. E correlacionando com a aprendizagem, isso se estende ainda mais, desde as crianças menores da educação básica, que é da educação infantil, até o ensino fundamental 1, aí vem os maiores, ensino fundamental 2, o ensino médio, ensino técnico, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado e por aí vai. Porque muitas vezes a pressão, né, de ter que ser o melhor aluno, de ter que ser o melhor profissional, de ter que tirar as melhores notas, isso vem destruindo a saúde mental de muitos estudantes. Por isso que na chamada eu não coloquei nenhuma especificação dizendo diretamente para a criança, porque quando se fala de saúde mental, envolve qualquer pessoa. Mas muitas vezes as crianças são negligenciadas nesses assuntos de saúde mental, porque as pessoas consideram que a criança é uma tábua rasa, ela não sabe de nada, ela não tem consciência, ela não sabe o que acontece no mundo, quando na verdade isso não é bem verdade. As crianças, elas têm muita noção e têm muita percepção do que acontece no mundo. Então, quando se fala de saúde mental, abrange o ser humano, independente da idade. E aí esse trecho da Organização Mundial, vou ler aqui para vocês. Ele fala que em relação à criança, a saúde mental implica em pensar os aspectos de desenvolvimento, tais como ter um conceito positivo sobre si, ter tanto habilidades para lidar com os pensamentos e emoções. E aí eu pergunto para vocês, isso também não se enquadra bastante em relação ao adulto? Nós também não precisamos ter habilidade para lidar com os nossos pensamentos e com as nossas emoções? As crianças também, mas muitas vezes elas são polidas, né? Porque elas são crianças, e a maneira que elas têm de se expressar é com choro, às vezes com uma birra, às vezes gritando, às vezes criando movimentos agressivos em alguns momentos para ela se expressar. E aí, por quê? Porque muitas vezes ela não sabe verbalizar os sentimentos, mas isso não é uma exclusividade de criança, né, gente? Muitos adultos também têm essa dificuldade. E às vezes não tem esse olhar mais empático para a criança, que também tem essa dificuldade de se expressar e muitas vezes bate para se expressar, grita para se expressar, porque muitas vezes não se sente ouvida pelo adulto. E ainda diz mais, quanto para construir relações sociais, tendo uma atitude de se abrir para aprender e adquirir educação. Lembrando que essa educação é muito mais ampla, né? Não é educação apenas escolar, formal, nem educação de comportamento, mas é o aprender de uma maneira mais global. Mas ao olhar essa citação, aí eu percebi que isso realmente se enquadra também para adultos, e para adolescentes, e para as crianças, se enquadra para qualquer pessoa. E quando a gente fala sobre saúde mental e essa relação com a aprendizagem, tem tudo a ver, porque quando a criança ela começa, né,
tem um texto de Bandura, né, que ele fala sobre autoeficácia, que eu gosto muito, que ele fala que a respeito da autoeficácia da criança, da pessoa, né, ela tem a crença de que ela é capaz de executar determinada coisa. E por muitas vezes o estudante, ele não tem essa crença. Ele não acha que é capaz de aprender, devido a alguns fracassos na escola, notas baixas. E às vezes, quando ele tem alguma especificidade, às vezes ele tem algum transtorno, algum déficit, isso também potencializa essa falta de crença em si mesmo. Às vezes essa falta de crença em si mesmo vem de palavras que foram verbalizadas de outras pessoas quando disseram para eles que eles não eram capazes de conseguir determinada coisa, que não tinham inteligência suficiente. Então tudo isso vai impactando na autoestima, na autoconfiança da pessoa, que muitas vezes isso se perpetua para a vida adulta. Então, quando se fala de saúde mental, está intrinsecamente relacionado com o processo de aprendizagem. Porque se a pessoa não tem a crença que ela é capaz de aprender e desbravar o mundo, mesmo com as suas limitações, porque todos nós temos algum tipo de limitação, isso para ela. Para adultos, né? Tornam-se adultos que ficam sempre procrastinando, tornam-se adultos que começam as coisas e nunca terminam. E para a criança, muitas vezes, ela se expressa, essa falta de confiança nela, ela se expressa através do desinteresse, né? Aparentemente, ela não é uma criança interessada, é uma criança que não tem limites, é uma criança que não quer aprender, mas muitas vezes não é isso. Muitas vezes ela não está aprendendo. E aí a forma que ela tem de chamar atenção, já que ela não consegue chamar atenção pela tal chamada inteligência, o que acontece? Ela acaba se comportando de maneira inadequada. Aí começa a falar, começa a levantar, começa a implicar com o coleguinha, mas é porque ela não sabe lidar com a frustração. E aí o meio que ela encontra de chamar atenção é por esse canal. Isso eu falo para vocês por experiência própria com as crianças, tanto no consultório quanto no projeto social que eu tenho junto com um amigo, né, que é o Instituto Aprender Social, que tem crianças lá, gente, de 11 anos, 12 anos, 8, 9, que não sabem ler e escrever, que não sabem nem fazer a vogal A, gente. E tá lá no 3º ano, no 4º ano, no 5º ano. Isso é muito triste, muito preocupante. E lá nós formamos grupos pequenos de crianças, né, para poder alfabetizá-las. E tem um que é maior, que ele se comporta totalmente de maneira inadequada. Mas por que ele se comporta? Nós procuramos conversar com a criança e foi por conta disso. Eu não aprendo, tia, eu sou burro. Então a criança tem essa crença. E muitas vezes um adulto verbalizou isso para ela. E ela acreditou. E você desconstruir isso para fazer com que essa criança aprenda é muito difícil. Mas é possível através de um olhar mais empático, através do afeto. O afeto, não afeto de amor, de carinho, mas o afeto de afetar ele de maneira positiva, de mostrar para ele que ele é capaz, de mostrar para ele que mesmo que ele tenha dificuldade, ele é capaz de aprender. E aí quando você resgata isso nele, faz ele ter a crença de que ele é capaz de aprender, você consegue fazer com que ele tenha essa crença e essa crença vai torná-lo mais confiante para fazer aquilo que ele acha que não é capaz de fazer. Então, saúde mental e aprendizagem está intrinsecamente relacionado. O adulto, ele tem que ter um olhar mais empático para a criança. O fato dela ser boa em videogame, em jogo, não significa que ela não aprende na escola porque ela não quer. Uma coisa não está relacionada à outra. E vamos e convenhamos, né, que os jogos, eles são atrativos e muitas vezes a sala de aula não é. Então nós também temos que criar maneiras de encantar a criança para que ela veja sentido na escola. E se ela vem com uma sucessão de fracassos, ela nunca vai ver sentido na escola, ela vai sempre olhar a escola como um lugar
péssimo, um lugar que potencializa o fracasso dela, um lugar que ela não se considera capaz de aprender. Então, nós também, como educadores, professores, temos que pensar nas nossas práticas. E não só com adultos. Recentemente, eu tive a oportunidade, né, de maneira temporária, dar aula para um grupo de jovens e adultos, né, de formação profissional, e me deparei com adultos que vinham com fracasso escolar, tiveram um ensino médio precarizado e que não se sentem capazes de aprender. Acham que a mente é ruim, acham que são burros, acham que não podem interagir com outros colegas e discutir algum assunto porque não se sente capaz nem seguro de aprender. E aí, nesses casos, eu passei uma tarefa individual que tiveram pessoas que não conseguiam fazer. Então, fui lá e adaptei. Sentei junto com a pessoa, transformei aquele enunciado em perguntas para que a pessoa pudesse responder, e a pessoa criou um texto baseado naquelas perguntas, não fez perguntas e respostas. Ela se apropriou e ela falou para mim: poxa, Kátia, muito obrigada, porque ninguém nunca sentou e fez isso comigo. Então, às vezes, as pessoas só precisam de oportunidade. E ela era vista como uma pessoa preguiçosa, que não quer aprender, não quer nada, fica no celular. Não é, gente. Muitas vezes as pessoas vêm com tanta bagagem negativa na vida, né, que quando chega nessa fase adulta, ela começa a desistir das coisas. E ela falou isso pra mim, que tem hábito de desistir. Então, essa saúde mental que ela não tem devido às construções sociais que ela foi vivenciando, as experiências pessoais que ela foi vivenciando, isso foi impactando para que ela se tornasse uma pessoa descrente de si mesma. Então, nosso papel transcende o ensinar como professor. O nosso papel é muito mais do que isso. O nosso papel é ajudar essas pessoas também. Acaba sendo uma responsabilidade nossa também, porque senão aquele estudante passa pela gente e não aprende nada. Então, qual é o nosso... Do que adianta, né? Se a gente se estuda, se forma, estuda anos para ensinar e a gente não vê retorno disso, né? E não é estatística, se 10 aprenderam, um não aprendeu, tá na média, tá legal. Não, e aquele um vai deixar para trás? Então, nós não podemos agir dessa forma. A gente precisa carregar todo mundo. Tem uns que realmente não querem, né? Não vamos nos enganar que todo mundo quer e não consegue. Não, nós temos os casos de pessoas que não querem, mas essa porcentagem é muito pequena e eu tenho percebido isso constantemente. Crianças, às vezes, que entram no meu consultório, que não tem crença nenhuma em si mesma, que não tem motivação nenhuma para fazer nenhum tipo de atividade, e depois... que a gente vai trabalhando essas questões também socioemocionais, elas vão começando a ter confiança em si mesma e muda o cenário. Elas começam a aprender. Não é de um dia para a noite, não tem uma fórmula secreta que eu vou lá e uso que ela... Não. É observar como ela está aprendendo. Quais são os indícios que eu estou observando que tem feito ela se desenvolver mais? Então, pega aquele ponto que a criança gosta e começa a trabalhar aquilo. E aí, a educação para ela faz sentido. E aí, ela começa a se interessar. E aí, esse interesse, ela vai tendo mais confiança em si mesma e ela passa a se arriscar. E nisso que ela se arrisca, ela aprende, porque aí ela vê que ela é maior do que o que ela imagina. Então, o processo de aprendizagem, ele está relacionado a isso. A afeto, a respeito, a escuta. Às vezes nós precisamos escutar os alunos, escutar as crianças, escutar os jovens, escutar o adulto para saber por que ele não está aprendendo. E eu só pude identificar isso de uma aluna adulta porque ela falou: eu não consigo aprender, trabalho em grupo não funciona para mim. E ali eu percebi que ela queria, que não era falta de interesse, mas era porque ela não estava conseguindo, então meio que desistir. Só que o adulto desiste e fica caladinho no canto dele. A criança, quando desiste, ela não fica calada. Ela desiste e começa a incomodar os outros, a ser pertinente com a professora, a implicar com os colegas,
porque ela não sabe lidar com a frustração. Então ela usa essas válvulas de escape para poder se expressar de alguma forma e atrair atenção, já que ela não consegue atrair pela tal dita inteligência, né, gente? Porque aluno nota 10, né, às vezes isso não é sinal de inteligência, é sinal de que ele tem uma capacidade boa de registro de aprendizagem. Mas quando a gente fala de aprender, é muito mais do que isso, gente. Aprender é aprender de uma maneira global, é aprender a lidar com o outro, é aprender a respeitar o outro, é aprender a conviver, a ser, a entender, a se entender também. Então não basta só aprender as disciplinas. A educação envolve muito mais, muito mais. A gente aprende o tempo todo. A gente aprende com a criança, a gente aprende com um amigo, a gente aprende com um par nosso, um professor igual a gente, ou alguém de outra área, a gente aprende o tempo todo. Mas para aprender nós precisamos ter a escuta ativa. E considerar que as pessoas elas têm uma bagagem social, emocional, familiar e profissional antes dela estar num curso, numa faculdade ou numa escola. E é isso que é importante a gente pensar, né? Que essas pessoas elas vêm com uma bagagem até a sala de aula. Então essa bagagem ela vai implicar diretamente no seu processo de aprendizagem. E aí eu queria aproveitar e citar o texto de Bandura sobre autoeficácia, que ele diz que significa as crenças das pessoas a respeito de suas capacidades de produzir determinados níveis de desempenho. Então, quando se fala de aprender, a gente também precisa estimular quem nós estamos ensinando. E para mostrar para eles que eles são capazes de aprender. Às vezes uma palavra, caramba, você conseguiu, nossa, você consegue. Coisas simples, gente, não precisa nada de extraordinário. Mas quando a pessoa percebe que aquela fala sua é sincera, ele consegue fazer registro melhor da aprendizagem. Porque se ele não acredita nele, você demonstra que acredita, isso implica também no desempenho. E a partir daí, né, que nós, como professores, temos esse olhar empático. E eu tenho uma teoria que eu gosto muito, né, que fala sobre neurônios espelho, né, que o neurônio do outro, né, quando percebe que o seu neurônio acredita nele, ele passa a acreditar nele também. Então vira um círculo virtuoso, onde o que eu faço impacta no outro, o que o outro faz impacta no outro, e se torna-se um círculo virtuoso, onde um vai impactando o outro de maneira positiva. Então, se a gente consegue apoiar, né? Apoiar, não ajudar, eu acho que é apoio. Apoiar as pessoas que estão com dificuldade, apoiar as pessoas que não estão conseguindo acompanhar o processo, até porque o processo de aprendizagem ele é individual, não é coletivo. As pessoas não aprendem do mesmo jeito e nem da mesma velocidade. Então, a partir do momento que a gente apoia, a gente cria esse círculo virtuoso que faz com que as pessoas tenham essa crença em si mesma e vão ter, a partir daí, teremos melhores resultados, melhores profissionais, melhores pessoas. Não estou falando que isso pode ser para alguns uma utopia, mas é possível. Se você faz o seu melhor e você consegue transformar apoiar nós já estamos com muitos ganhos. Mas assim, a gente também tem que ter a preocupação como professor de não abandonar as pessoas pelo meio do caminho. Sei que tem momentos que às vezes quando a criança ou o adulto ele é inapropriado, tira a gente do eixo, né? Não vamos mentir que não é um lindo arco-íris, né? Existem os desafios, mas vamos tentar mudar o nosso olhar para o outro, olhar com mais empatia, com mais respeito, com mais consideração, que eu acredito que isso tornará a educação mais saudável, mais feliz para quem está aprendendo, menos torturante. Tem adultos que têm lembranças tenebrosas da escola, que tem pavor da escola, que se puder não estuda nunca mais. Então vamos criar um círculo virtuoso para que todos tenham a mesma possibilidade de aprendizagem. Então eu deixo essa reflexão, eu achei importante trazer esse tema de saúde mental
e aprendizagem, porque para mim faz todo sentido. E eu gostaria que depois, se fez sentido para você, você deixasse seu comentário. Isso também serve não só para professor, mas também serve para os pais, para os responsáveis da criança, que quando a criança está tendo dificuldade, às vezes grita o tempo todo, hostiliza a criança o tempo todo, e isso acaba não ajudando, acaba atrapalhando muito mais do que ajudando. Tá bom, gente? Muito obrigada por estarem aqui, muito obrigada às pessoas que prestigiaram. Se você gostou dessa live, compartilha com seus amigos, se você conhece algum professor, se você conhece algum responsável que precisa ouvir, né, essa reflexão, né? Então compartilha, que eu tenho certeza que a partir daí, né, desse círculo virtuoso, né, de nós falarmos sobre educação, de nós falarmos sobre saúde mental, falarmos de uma educação mais empática, uma educação que afeta o outro de maneira positiva, com certeza nós iremos construir um mundo melhor, iremos construir pessoas menos tristes, menos se sentindo para baixo, e nós também temos esse papel como cidadão. Um grande abraço para vocês, muito obrigada. Dina, obrigada pelo seu depoimento, falando que o tema é importantíssimo. E se vocês quiserem um outro tema, é só mandar uma mensagem aqui para o institutoaprender.top, que a gente vai conversar sobre diversos assuntos. Esse ano de 2023, nós teremos live todos os meses, tá bom? Um beijo, gente. Fiquem com Deus, bom domingo e obrigada por terem dedicado um tempinho de vocês para me ouvir, tá? Um abraço, tchau, tchau. Teve uma pessoa aqui, voltei. Porque uma pessoa botou aqui, quando a gente fecha a live, ela sai, né? Ela sai a colocação. Colocou aqui: olá, Kátia, sim, importante tema, mas a dificuldade de observar quando o adulto desiste não é fácil, já que ele se cala. É verdade. Infelizmente, né? Aí a gente tem que observar. Já me despedi da live, já voltei de novo, porque eu achei muito interessante essa colocação aqui. Mas nós temos que observar essas pessoas. Observando, a gente consegue identificá-las. E é a nossa observação que faz com que eles criem confiança naquilo que nós estamos falando quando nos importamos com ele. Tá bom, gente? Obrigada, gente. Tchau, tchau.